tá difícil. Tá difícil pro pobre que edita pelo CapCut. Recentemente o CapCut tem enfrentado várias polêmicas, principalmente envolvendo a sua assinatura presente no app. E olha, eu vou te falar uma coisa, realmente o aplicativo decaiu muito de qualidade. Parecia que cada atualização que eles faziam piorava cada vez mais o aplicativo. Não é à toa que várias pessoas estão fazendo vídeos falando sobre o mesmo assunto. E é justamente por isso que estou fazendo esse vídeo. Então se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e se puder ative o sininho também. Então foi isso, então não vou enrolar muito não, então vamos começar logo essa bagaça. Se você não sabe, CapCut é um dos editores de vídeos mais baixados nos celulares, tanto no Android quanto no iOS, tendo mais de 1 bilhão de downloads, isso só na Play Store. O CapCut foi lançado em 2019 na China, porém só foi lançado globalmente em 2020. Apesar do CapCut ser um editor relativamente novo no mercado, ele conseguiu crescer absurdamente com as suas inovações na época. O primeiro fator, ao contrário dos outros editores que tinham as suas próprias marcas d'água, em que só podiam ser removidos caso o usuário pagasse um plano de assinatura, no CapCut não tinha isso aí não. No máximo só tinha aquela tela final em que você podia remover gratuitamente. Tá aqui o exemplo. O segundo fator que fez o CapCut crescer bastante foi que ela popularizou o formato de edição de vídeo com a tela em vertical. O que não era tão comum assim na época, já que a maioria dos editores de vídeos tinha um estilo de edição com a tela em horizontal. E o terceiro e o último fator que fez o aplicativo crescer bastante é que o dono do CapCut é o mesmo dono do TikTok. E não preciso explicar o motivo. E foram esses três fatores que fizeram o CapCut crescer absurdamente, já que ele era bem inovador na época. Ou seja, não é à toa que ele ficou bem popular entre os editores de vídeos na época. E ao longo do tempo, o aplicativo foi melhorando bastante com as suas atualizações que vinham de tempos em tempos. E continuou sendo assim até hoje, né? Não. Porque foi uma dessas atualizações que foi implementada o CapCut Pro, que basicamente seria um serviço de assinatura presente no app. A ideia era que o CapCut Pro fosse uma assinatura para que o usuário ganhasse alguns recursos extras, mas que não comprometesse a experiência gratuita do usuário no aplicativo. Mas só que isso acabou indo longe demais, e é isso que nós vamos abordar no próximo capítulo. Uma das primeiras coisas do CapCut que antes eram gratuitos que agora já são pagos é a função das legendas automáticas. O que na minha opinião é uma coisa bem paia, já que era uma das coisas que faziam o app ser único. E você até que ainda pode utilizar isso gratuitamente, porém somente uma vez por mês. Totalmente desconexo da realidade. Mas beleza, o aplicativo até então ainda era utilizável. A segunda coisa que o CapCut fez foi tornar a maioria dos efeitos como recurso Pro. E para quem fazia edits ou alguma coisa assim no app, se ferrou muito. E não bastando isso, até para exportar um vídeo acima de 720p já está paga. E para ajustar a velocidade do vídeo de forma curva, também já está paga. Sabe aquela função de extrair o áudio, onde você separa o áudio do vídeo? Não é nem preciso adivinhar, também já está paga. Aí você pensa assim, puta que pariu, como é que uma função tão básica dessas virou paga? Porra, parece que os desenvolvedores do CapCut estão passando fome. Considerando que o dono do CapCut também é um dono do TikTok. Então deve ter alguma coisa errada envolvida nisso aí. E eu concordo com isso. Até porque isso é extremamente ridículo. Sinceramente, nunca tinha visto um outro editor de vídeo ser tão ganancioso a esse ponto. Se a intenção deles era convencer com que o usuário pagasse pela assinatura, então eles estão fracassando miseravelmente. Porque muito pelo contrário, isso só está afastando mais pessoas do aplicativo, fazendo com que ou as pessoas migrem para outros editores concorrentes,
ou tentam arrumar uma forma de bular isso aí com centenas de APKs mods que existem pelo Google. Agora eu te faço a seguinte pergunta: você pagaria mais de 40 conto por mês só para ter acesso a 2 ou 3 recursos que antes eram gratuitos no próprio app? Certamente que não. Até porque quem pagaria isso certamente é um otário. Até porque isso simplesmente não vale a pena. Principalmente se for para utilizar um recurso tão básico que não deveria nem ser pago no editor de vídeo. Até porque não é todo mundo que está disposto a pagar mais de 40 conto por mês só para ter acesso a um determinado recurso. E muito menos tem gente que está disposta a pagar mais de 300 conto por ano. Agora você entendeu o problema? Eles simplesmente querem que você assine o CapCut Pro à força, tirando um acesso gratuito de algumas funções de forma irritante. Não é à toa que na Play Store, a maioria das avaliações do CapCut são críticas negativas sobre o app. E é justamente isso que nós vamos analisar no próximo capítulo. Bom, aqui nesse capítulo nós vamos ler algumas avaliações do usuário sobre o CapCut e nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. Então bora. Péssimo, ficou tudo pago. O CapCut era ótimo na época em que oferecia muitos recursos gratuitamente. Agora, quase tudo que é útil está bloqueado por um pagamento. As vozes que eu usava sumiram da versão gratuita. Essa mudança tornou o aplicativo praticamente inútil para quem não quer pagar. Uma pena a ganância estragar um editor. Sabe o pior de tudo? É que vai fazendo os outros desistir do canal, por conta da voz que sempre usavam ficar pro. Péssimo, espero que melhore. O app em si é ótimo, os efeitos é super fácil de mexer, mas esse negócio de pro está literalmente em tudo. Depois dessa atualização, não pode exportar áudios, tem que pagar até para exportar suas próprias edits. R$ 43,00 para mensalidade? O app em si é ótimo, mas agora está tudo pago e não dá para editar seus próprios vídeos. Apenas em modelos e isso é chato. Essas duas avaliações que eu li são as principais que aparecem na Play Store. Assim, você percebe que a situação do CapCut está bastante feia. Enfim, além desse problema envolvendo o CapCut Pro, ainda tem as questões dos travamentos e bugs que chegam a estragar completamente a experiência do usuário. No capítulo 2, utilizei exemplo das duas versões do CapCut, uma de 2021 e outra atual. E comparando os dois, você até consegue perceber que a versão mais antiga chega a ser mais otimizada do que a versão atual. Na boa, se um editor de vídeo tem mais funções pagas do que gratuitas no app, então era melhor deixar o aplicativo pago então. Não vale a pena insistir em manter um app gratuito se a experiência gratuita é tão incompleta que chega a beirar o ridículo. Você percebe que a situação está tão grave que até a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, criou seu próprio editor de vídeo. E tem mais ainda, o próprio YouTube mesmo já criou seu próprio editor de vídeo chamado YouTube Create. E é por conta de ações como essas que existem a concorrência. Só entenda uma coisa, o problema não é um editor de vídeo ter a sua própria assinatura para que o usuário tenha acesso a mais funções. O problema mesmo é abusar dessa ferramenta para forçar com que o usuário pague de forma irritante. Por isso que tem tanta gente criticando o CapCut. O editor que era salvação tanto para quem não tinha condições para pagar uma assinatura, mas ao mesmo tempo não queria ter que baixar o aplicativo piratão, os famosos APKs mods. Decaiu tanto por conta disso. Como já foi citado anteriormente, tem pessoas que já estão desistindo do seu próprio canal por conta dessas atualizações horríveis. Tem pessoas que não conseguem mais editar seus vídeos tranquilamente por conta desse negócio do CapCut Pro. E a maioria das pessoas estão até migrando para outros apps porque simplesmente não aguentam mais. É triste ver como a ganância conseguiu estragar um editor de vídeo, que inclusive ele era elogiado por muitas pessoas no passado. Mas agora ele decaiu muito de qualidade por conta disso aí. Eu só espero que isso sirva de lição para que outros editores não sigam o mesmo caminho que o CapCut fez. Porque eu garanto, se o CapCut continuar do jeito que está atualmente,
em alguns meses ele vai perder a sua reputação que o mesmo tinha alguns anos atrás. Ai ai, mais um vídeo foi feito e dessa vez esse putz não foi com uma pessoa específica, e sim com um aplicativo. Então aqui está a minha crítica ao CapCut. Então se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e se puder ativa o sininho também. Pois eu quero terminar de editar esse vídeo logo, já que eu estou precisando limpar o armazenamento do meu celular. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E é isso. Foi por isso e até mais.